Então vamos começar o nosso protocolo, cara, de 4 passos para vencer a estagnação. É um protocolo muito importante, na verdade, e ele funciona como um checklist. Você vai passando passo a passo e você vai fazendo um check no passo. Você só vai para o passo seguinte se você tiver um check no passo anterior. Então, por exemplo, a gente começa o passo 1, que eu vou explicar agora o que é, e se você der um check no passo 1, você vai para o passo 2. Se você não der um check no passo 1, a gente vai explicar agorinha exatamente o que isso significa, nem vale a pena você ir para os passos seguintes. Então é basicamente um manual que funciona como um checklist para ver se você está indo na direção certa e se você não estiver indo na direção certa, como você vai corrigir essa direção. Então é basicamente um manual para sua preparação, algo que eu tenho certeza que vai servir como guia e como bússola para vocês realmente irem até o final do ano com o máximo de produtividade e com o máximo de desempenho. E o primeiro passo do nosso protocolo da estagnação é exatamente você checar se você realmente está estagnado ou estagnada no seu desempenho. Esse passo pode parecer bobo, pode parecer pouco importante, mas ele é fundamental. E na última live eu já tinha falado com vocês que não adianta a gente comparar a nossa prova de hoje com a nossa prova da semana passada ou da semana retrasada, porque o tempo de estudo de 1, 2 semanas é um tempo muito curto para a gente conseguir enxergar de fato uma evolução significativa. Se você teve uma variação de nota da semana passada para essa, seja uma variação positiva ou uma variação negativa, é muito mais provável que essa variação tenha ocorrido pelo acaso. Então, uma prova mais fácil, uma prova mais difícil, uma prova que cobrou mais assuntos que você domina, uma prova que cobrou mais assuntos que você não domina, ou então até mesmo a sua concentração na hora de fazer a prova. Às vezes, na semana passada eu estava meio desligado, essa semana eu fiz muito focado. Então, é muito mais provável que algum desses fatores tenha influenciado a sua nota do que, de fato, você tenha melhorado a sua preparação, você tenha uma bagagem de conteúdo muito maior o suficiente para refletir em desempenho. E aí existe uma regra de 3 meses e 3 provas. O que é essa regra? Basicamente, ao invés de você comparar a sua nota com a nota da semana passada, você vai sempre comparar a sua nota em janelas de 3 meses. E não é por acaso que a gente está fazendo essa live agora, no dia 3 de maio, porque o nosso curso ele começou lá no início de fevereiro. Então, para a galera da turma 1 que começou no início, vocês fizeram um simulado de nivelamento no início de fevereiro. E aí, você já tem, então, possibilidade de comparar a sua nota do início de fevereiro com a sua nota do início de maio. Então, já existe um delta T que é, pelo menos, relativamente significativo para você fazer uma comparação de notas. Só que a regra não é apenas de 3 meses. É 3 meses e 3 provas. E por que 3 provas? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, ao invés de você comparar a sua nota no simulado de nivelamento com a sua nota do simulado da semana passada, por exemplo, você vai comparar as suas 3 primeiras notas com as suas 3 últimas notas nas provas dos simulados. E por que isso? Exatamente para a gente tentar isolar o fator acaso. É a gente aumentar o nosso N. Imagina que a gente está falando de um estudo científico para avaliar determinado medicamento. Claro que a gente vai tentar ter o maior N possível para a gente ter um resultado estatisticamente relevante. E não é diferente também quando a gente está comparando o nosso desempenho em prova. Se a gente pinça uma única prova de fevereiro e compara com uma única prova de maio, a gente está muito vulnerável a vários tipos de vieses. Então é muito melhor que você pegue a média de resultado que você teve em fevereiro e compare, por exemplo, com a média de resultado que você teve em maio. E aí, quando eu falo de média, eu estou falando de provas comparáveis entre si. Então, por favor, não compare o seu resultado no SUS São Paulo com o seu resultado na prova da USP. Ou o seu resultado na prova do PSU de Minas Gerais com o seu resultado na prova da MP do Paraná. Porque aí a gente está falando de provas completamente diferentes, que têm níveis de dificuldade diferentes, e aí não faz o menor sentido a gente olhar para isso. Vamos partir para o segundo passo. Eu já falei bastante sobre a questão da estagnação, eu vou para o segundo passo. Lembrando, se você não está estagnado, esse segundo passo ele não faz sentido para você. A grande questão é se você realmente fez o protocolo, 3 meses e 3 provas, e você sentiu, eu realmente estou estagnado. Aí sim você vai para o segundo passo do protocolo, para o segundo passo do checklist, que é checar se você tem uma regularidade adequada. Será que eu estou estudando de maneira regular?
será que eu estou estudando o suficiente para conseguir uma evolução ou não? E é mais ou menos a mesma coisa do que eu acabei de falar sobre expectativa e realidade. Você não pode ter expectativa de evoluir 20 pontos, de conseguir sua aprovação na USP, em dermatologia, saindo de 40 para 85, se você não está conseguindo estudar com regularidade. Então, isso é muito importante e vale até uma reflexão que cada um de vocês faça essa reflexão, porque muitas vezes a gente tem uma expectativa que ela não é condizente com o nível de esforço que a gente consegue ter. Às vezes não é uma questão de eu estou com preguiça para estudar. Não. Às vezes é uma questão de que a sua rotina não te permite um esforço suficiente para você ter um estudo regular. E nesse caso, claro que você pode conseguir sua aprovação mesmo sem ter todo aquele estudo do mundo. Tem muita gente que consegue com pouco tempo. Só que, primeiro, é mais difícil. Você vai precisar usar muito bem o seu tempo. E segundo, nem todo mundo vai conseguir. A maioria das pessoas que tem muito pouco tempo para estudar não vai conseguir ter uma enorme evolução. Então, isso é muito importante. E uma maneira prática e objetiva de vocês checarem a regularidade de vocês é vocês checarem se vocês estão conseguindo entrar na plataforma pelo menos 5 vezes na semana. Essa aí é basicamente um atalho. Se você está conseguindo 5 vezes na semana entrar na plataforma, fazer algumas atividades, você está com estudo regular. A gente vai para o terceiro passo do nosso protocolo, o terceiro checklist. Então, lembrando, se você chegou nesse terceiro checklist, significa que você realmente está estagnado, você aplicou aquela regra dos 3 meses e 3 provas e verificou que você está, sim, com uma estagnação de nota. E segundo, você verificou que você está, sim, tendo uma boa regularidade. E por que é importante que você primeiro preencha o checklist? Porque se o seu problema está na regularidade, significa que não vale a pena você olhar para o terceiro passo, que é exatamente a metodologia. O que você está fazendo? Porque uma coisa é você dizer que você está estudando todo dia. Outra coisa completamente diferente é você dizer o que você está fazendo, como você está estudando. E aí, claro, que a nossa metodologia, ela poderia dar uma live completa só sobre ela. Inclusive, a gente já fez algumas lives sobre metodologia, até antes do curso começar, né, naquela primeira semana da imersão no método Aristo. Mas eu queria basicamente resumir a metodologia em 2 grandes erros que, se você não estiver cometendo, provavelmente você está seguindo bem o nosso método. Primeiro erro é exagerar no estudo teórico, exagerar na sua carga de estudo teórico. Então, se você ainda está naquela coisa de gastar horas e horas e horas com estudo teórico, fazendo resumo, fazendo anotações, não consegue sair do estudo teórico, acha que para fazer questões ou para fazer simulados, primeiro precisa ter o estudo teórico mais completo do mundo, você está cometendo um erro grave de metodologia. Inclusive, nessas conversas, nesse papo com o ex-aluno que eu tive com o Matheus, da Revalidação, ele citou que em 2020 ele fez um outro curso, um curso tradicional, e que ele estudou pra caramba. Segundo ele estudou mais tempo em 2020 do que em 2021, só que em 2020 ele exagerou na teoria. Ele fez poucas questões, ele não fazia revisão. E em 2020, ao final do ano, a nota dele, vocês já sabem, era 40 e poucos. Então não conseguiu uma grande evolução em 2020, mesmo estudando mais tempo do que em 2021, quando ele fez aí 27 mil questões, como o Barreto falou, e ele acabou aí tirando 87 pontos nessa prova de março do INEP. Então, o primeiro fator da metodologia é: será que eu estou exagerando no estudo teórico? Será que eu ainda estou com aquela mentalidade de que a teoria é o protagonista? A teoria é a protagonista do aprendizado. Eu só vou aprender se eu ficar horas e horas e horas. Eu só vou aprender hipertensão se eu assistir uma aula de 3 horas, se eu ler mais um texto de 200 páginas e se eu fizer, sei lá, 500 flashcards. Se você ainda tiver com essa mentalidade, você está com um problema de metodologia. E o segundo fator são as revisões. Esse é mais um ponto importantíssimo. Esse é especialmente importante para a galera que está atrasada. Porque é muito comum, quando a gente se atrasa, a gente acaba deixando a revisão de lado para correr atrás do prejuízo no estudo teórico. Isso é um ato quase que intuitivo, quase que automático. Então, eu atrasei, eu deixei de estudar 2 temas da semana passada. Cara, eu não vou revisar essa semana. Eu vou deixar essa semana para eu recuperar os temas da semana passada. E as pessoas vão fazendo isso e vão deixando a revisão de lado conforme vai passando o tempo, porque normalmente o atraso acumula, muitas vezes, pelo menos, o atraso acaba se acumulando, e aí chega no final, a pessoa simplesmente não está revisando,
ou só está revisando quando der na telha? Sabe aquela coisa? Pô, hoje eu vou revisar. Essa semana eu vou revisar. Faz muito tempo que eu não reviso. Se você está fazendo isso, você não está seguindo o método Aristo. Você está desperdiçando o seu tempo. Então, isso é muito importante. Você não exagerar no conteúdo teórico. E aí, quando eu falo em não exagerar no conteúdo teórico, significa que você deve dar uma grande importância ao conteúdo prático. E o que é o conteúdo prático de uma prova? São exatamente as questões antigas e os flashcards feitos baseados em questões antigas. Então, você precisa fazer muitas questões. Se você estiver seguindo o nosso método, se você estiver, por exemplo, conseguindo os nossos troféus ouro, quem aí está conseguindo os nossos troféus ouro? Aproveitando que o chat está aberto, queria saber aí quantos troféus ouro vocês têm. Vão falando aí, mesmo que seja 0 o número. 0 é difícil, porque eu acho que a gente deu 2 troféus ouros lá no início do ano. Mas digam aí quantos troféus ouro cada um de vocês tem. Porque eu não sei quantos vocês vão dizer que vocês têm, mas a gente sabe, pelos dados aqui, que poucos alunos conseguem bater o troféu ouro quase toda semana. E esses poucos alunos são exatamente aqueles alunos que vão conseguir os melhores resultados no final do ano. É simples assim. É uma correlação direta. Inclusive, eu me comprometo a trazer essa correlação para vocês. Não sei se vai ser na próxima live ou na live de julho. A gente vai trazer uma correlação entre troféus ouro e nota no simulado. E vocês vão ver que, basicamente, quem consegue os troféus ouro vai conseguir as melhores notas no simulado e, para surpresa geral de ninguém, também vai conseguir as melhores notas na hora da prova. Bora para o passo 4, Barreto, que é basicamente, a pessoa fez o checklist, está estagnada, tem um estudo regular e está conseguindo todos os nossos troféus, ou a maioria dos nossos troféus, ou seja, ela está seguindo a nossa metodologia. Nesse caso, o que pode estar acontecendo para causar essa estagnação? Basicamente, 2 coisas. Uma a gente já falou no início, que é aquela pessoa que já tem uma nota muito alta e que ela tem uma expectativa de evolução maior do que a realidade. Então ela está tirando 75 no nosso simulado. Ela acha que ela vai aumentar 10 pontos, sendo que é praticamente impossível tirar 85 no nosso simulado. Normalmente 1 ou 2 pessoas no máximo conseguem. E aí a gente está falando de um universo de milhares de pessoas. Então, é aquela expectativa maior do que a realidade. E o segundo fator, que eu acho que é um fator muito importante, Barreto, é que muitas vezes a pessoa ela cumpre todas as metas, só que ela faz um estudo quase que robótico. Ela não tem o nível de concentração necessário para fazer o estudo, e isso é especialmente relevante na resolução de questões. Eu conheço muita gente que faz as questões de uma maneira muito desconcentrada, sem foco. A pessoa não para em casa para fazer as questões, ela só faz no intervalo do plantão, ou ela só faz no intervalo da faculdade, ela só faz naqueles momentos que ela está mais desconcentrada. Isso pode gerar um problema na sua preparação. Então, você pode estar lá batendo as metas toda semana, só que o seu estudo está extremamente disperso. Você não está conseguindo focar o suficiente nesse momento. É a mesma coisa, Barreto, você que é o cara da academia, e a gente já falou 2 vezes sobre isso. Cara, pode ter uma pessoa que vai na academia todo dia, que cumpre lá o que foi prescrito pelo personal trainer dele, pelo professor de educação física, só que ele faz os exercícios de maneira muito desconcentrada. O cara ele não executa bem a técnica. Ele tá lá meio desconcentrado, ele tá com pressa. Então, ele diz que faz, só que na verdade ele só tá cumprindo tabela. E aí um detalhe importante, você até chegou a falar nisso, que cumprir tabela de vez em quando é bom. Porque nem sempre você vai conseguir ter o máximo rendimento do seu estudo, assim como você nem sempre vai ter o máximo de rendimento no seu dia lá na academia. Só que se você está cumprindo tabela o tempo todo, aí sim você tem um problema. Então, a gente vai lá só para fazer quando a gente está naquele momento, cara, pô, não vou conseguir estudar hoje. Não, pelo menos acho que a revisão inteligente eu vou fazer. Isso é muito bom. Agora, se você tem essa atitude todos os dias, ou na maioria dos seus dias, aí sim, cara, você vai ter, na verdade, você tem um furo ali naquele barco. E aí você vai ter um vazamento de desempenho que vai te prejudicar e pode gerar aí uma estagnação, mesmo com você cumprindo aí todos os nossos critérios do checklist.